Intensificando os cuidados para a prevenção do contágio da Covid-19, nossas palestras passarão a ser transmitidas direto da casa dos expositores, preservando e cuidando da saúde de todos. Mas permaneceremos conectados, lar a lar, em prol da divulgação do Espiritismo. Assista agora mais uma exposição doutrinária da Casa Espírita Fraternidade. Saudações, então, queridos irmãos. É com uma grande alegria que nós recebemos vocês aqui para mais um trabalho, para mais um estudo dessa doutrina tão esclarecedora. E que nós, então, nesses momentos, possamos nos colocar em prece, buscando nos harmonizarmos com a espiritualidade superior, que nos ampara, que nos orienta, que nos protege, principalmente nesses momentos que estamos atravessando agora. E nesses minutos, buscando essa sintonia, nós vamos fazer uma pequena irradiação, pedindo, emanando fluidos para o nosso lar, para a nossa família, para os nossos vizinhos, para o bairro onde nós nos encontramos. Que esses fluidos atinjam toda a nossa cidade e o nosso estado, que abrigue, que busque a todas aquelas pessoas que se encontram desamparadas neste momento ou que se encontram adoentadas, seja por doença da pandemia, seja por outra qualquer condição que estejam lhe ocorrendo neste momento. Que aqueles irmãos que se encontram nas ruas recebam o nosso carinho, o nosso afeto, que aqueles irmãos que se encontram hospitalizados ou aqueles irmãos que desencarnaram, por qualquer motivo que seja, também possam ser recebidos e amparados na espiritualidade. Que nesses momentos tão difíceis, os nossos governantes, os nossos agentes de saúde, sejam muito iluminados para tomarem aquelas decisões cabíveis, decisões importantes, as melhores que possam ser tomadas para o benefício comum. Que aqueles irmãos que se encontram encarcerados possam também sentir-se aliviados e amparados pelos nossos irmãos espirituais. Que aqueles irmãos obsidiados e também os obsessores possam se perdoar um ao outro, para que assim encontrem finalmente a paz de espírito. Aqueles irmãos que se encontram nos asilos ou então nos orfanatos, que não se sintam esquecidos pela sociedade, mas que sim se sintam acalentados pelos nossos fluidos que agora aqui estamos emanando. Que nós possamos pedir também por aqueles países que se encontram em momentos de conflitos, que eles encontrem a paz, que essas energias e esses sentimentos de vingança ou de ódio possam ser dissipados, dando lugar ao amor fraterno e ao perdão. Nós pedimos também pelos nossos empresários muita força, muita paciência, persistência e que continuem lutando. Nós pedimos pelo nosso planeta, de uma forma geral, para que a nossa atmosfera se torne leve novamente, o mais rápido possível. Que nós possamos sempre orar por isso, pela melhoria do nosso planeta. Nós pedimos também, agora, pela magnetização das nossas águas, pela fluidificação deste líquido tão precioso que é o líquido da vida, e que nesta água sejam depositados todos aqueles elementos tão necessários neste momento, seja para o nosso refazimento espiritual, físico ou então emocional. Muito obrigada, espiritualidade amiga, e que assim seja. Queridos irmãos, agradecemos a atenção de todos nesses momentos em que ainda nos encontramos em trabalhos à distância, como é a nossa exposição doutrinária. E neste momento iniciamos mais uma reflexão. O que a Casa Espírita Fraternidade propõe para hoje
são nossos pensamentos e reflexões em torno do tema Lições do Momento. Nos cabe dizer que, com o mesmo título, há um capítulo, o capítulo 28, no livro O Espírito da Verdade, que é ditado por espíritos diversos, na parte que diz respeito aos formatadores espirituais, digamos assim, aos autores espirituais da obra. E esse livro foi psicografado por nosso querido Chico Xavier e também por quem no momento muito trabalhava ao seu lado, que era o médium Valdo Vieira. Esse livro, como outros tantos, né, ele faz parte de um conjunto de estudos, dissertações em torno das obras da codificação espírita. Nós temos ainda nessa mesma sequência a Religião dos Espíritos, né, que diz respeito ao Livro dos Espíritos, a Seara dos Médiuns, que diz respeito ao Livro dos Médiuns, esse que vamos utilizar para hoje como nossa principal fonte, que é o Espírito da Verdade, que está correlacionando os temas que dizem respeito ao Evangelho segundo o Espiritismo, e também Justiça Divina, que aborda e traz essas reflexões, estudos e dissertações acerca do que nos traz Kardec e os espíritos superiores da codificação através da obra O Céu e o Inferno. Para, então, este momento, como já adiantamos, nós vamos estar nos fixando em algumas reflexões que são muito pertinentes nesses momentos de dificuldade aos quais nós, mais uma vez, estamos nos encontrando, aos quais nós estamos passando. Em família, muitas vezes privados daqueles momentos e atitudes, situações que nós temos como rotina de vida, mas que nesse momento não estão sendo possíveis, né, de serem realizados. Esta obra nos esclarece quanto à resignação, quanto à paciência, quanto à submissão a muitas vezes as dificuldades que passamos, para que nós possamos dessa forma também exercitar o que é mais necessário, que é a nossa caminhada evolutiva, que é a situação de estarmos crescendo como seres que somos, direcionados para uma perfeição relativa por Deus, criados para isso, mas que precisamos nos movimentar sempre à frente, em perfeição relativa. E isso muitas vezes vem a custo de sacrifícios, de privações, muitas vezes através de desequilíbrios, de situações tantas que fazem com que nós muitas vezes ou nos desviemos deste caminho ou venhamos a nos manter nele. Vai fazer contra essa hora, vai fazer toda a diferença aquilo que tivermos nós como meta de vida, como caminho a ser seguido. Então é muito importante que nós não venhamos a nos perder nessa caminhada, a nos desviar daquilo que é o pretendido. Esse capítulo 28, nesta obra, a obra, como já citamos, ela aborda o Evangelho segundo o Espiritismo dentro dessa coleção que foi trazida para serem estudadas, né, e refletidas as obras da codificação kardeciana. Essa, especificamente, o Espírito da Verdade, como já anunciamos antes, no início, ela diz respeito ao Evangelho segundo o Espiritismo. E esse capítulo, especificamente, que tem por título Lições do Momento, e que é o título da nossa conversa de hoje, ele aborda especificamente o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, lá no seu item 4. Se os irmãos quiserem, e nós desejamos que assim seja sempre, confrontar depois com a sua leitura própria em casa, é o capítulo 5, item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que dá conta das causas atuais das aflições. Então, para que nós pudéssemos chegar a esse momento de reflexão, é necessário que nós também abordássemos o que vem antes, né? Para a discussão que foi trazida através desse capítulo Lições do Momento, nesta obra. Então, eu peço aí a atenção dos irmãos, e principalmente a sua licença, para que a gente possa trazer uma pequena leitura sobre as causas atuais das aflições, para que nós possamos ter um início, né, de caminhada reflexiva neste momento. Então, lá no item 4 do capítulo 5, em causas atuais das aflições, os espíritos superiores nos dizem: de duas espécies são as vicissitudes da vida, ou se preferirem, elas vêm de duas fontes bem diferentes, que importam ser distintas uma da outra. Umas têm a sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Remontando-se, então, à origem dos males terrestres, nós vamos a reconhecer que muitos são consequência natural
do caráter e do proceder daqueles que suportam esses males, esses problemas. Então, mais uma vez aqui, dando uma breve pausa na nossa leitura, fica estampada a nossa responsabilidade pela nossa própria caminhada. A responsabilidade não é daquele que está ombreando por horas em algum momento a caminhada comigo, não é daqueles que, porventura, me forneceram o invólucro físico para que eu pudesse estar aqui em plena atividade e atitude neste mundo físico. A responsabilidade não é divina, a responsabilidade é minha. A responsabilidade diz respeito apenas a mim, ao que faço hoje, que terá consequências já no futuro bem próximo, ao que fiz ontem, que hoje é reflexo em meus dias. Então, fica aí a primeira dica para que nós estejamos atentos aos nossos passos nessa tal caminhada de evolução. Aonde estamos colocando os nossos pés? Aonde estamos direcionando o nosso rumo? Isso é muito importante que nós tenhamos diuturnamente presente para nós como reflexão, para que possamos agir e reagir sempre que necessário no bem. Continuando então, os irmãos ainda nos trazem: quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Os irmãos ainda nos dão outra dica: interroguem friamente as suas consciências pelas vicissitudes e pelas decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males, esses males que os torturam, e verifiquem se, as mais das vezes, não poderão dizer: se eu houvesse feito, se eu deixasse de ter feito, será que eu estaria em semelhante condição? Essas são as reflexões que muitas vezes vão aparecer quando nós tentamos fazer um pequeno raio-x, um pequeno vislumbre daquilo que talvez tenha sido nosso passado. Então, a gente reflete da seguinte forma: como é que a gente pode fazer diferente? Como é que nós podemos reagir a isso tudo? De que forma? Aí, lá no início do capítulo 28, desta obra O Espírito da Verdade, nós temos o seguinte enunciado: Deus é amor invariável, e o amor desafivela os grilhões do Espírito. Aqui nesta pequena frase nós já temos aquilo que é a nossa receita básica, para que nós realmente possamos nos libertar do homem velho e nos endereçarmos para o homem novo. De que forma? Quando o autor espiritual nos coloca ali, desafivela os grilhões do espírito, ele já vislumbra a possibilidade de que estejamos presos em nós mesmos e nas situações que criamos para nós mesmos. Então, quando diz que Deus é amor invariável, e o amor desafivela esses tais grilhões, né? Para nós lembrarmos, os grilhões são aquelas formas de, ou eram, no tempo principalmente da escravatura, aquelas formas de aprisionamento físico, né, para aqueles que eram tidos ali como detentos, que tinham a sua liberdade cessada. Então aqui são os grilhões do espírito, né, aquilo que mantém o espírito aprisionado. Como é que eu me liberto disso? Através do amor. Daquele amor que promana de forma infinita e incessante de Deus para comigo. E que muitas vezes eu deixo passar despercebido, eu não faço questão, vamos dizer, uma linguagem mais popular, de utilizar, né, esse amor. Esse amor que liberta, esse amor que conforta, esse amor que consola. E que é infinitamente disposto a cada um dos filhos desse Pai de amor e de bondade infinitas. E é esse amor que vai então ser a chave libertadora desses grilhões. Basta que nós a ele venhamos a nos dedicar. Venhamos a nos dedicar a receber, né, esse amor que incessantemente nos chega. E aí o irmão continua: se há repouso na consciência, a evolução da alma ergue-se, desenvolta, né, dos alicerces do bem, desce imperceptivelmente para as fileiras do mal. Ou seja, aqueles que não se situam no rumo ou no caminho das práticas que levam ao bem, ou das práticas benfeitoras, indubitavelmente estão se mergulhando, tá, nas fileiras do mal. Onde é que o mal age? Quando há ausência do bem.
Então nós temos que nos predispor ao bem, para que nós estejamos cercados pelo... Identifique na dificuldade o favor da providência divina para dilatar-lhe a paz, sentindo no imprevisto da experiência mais grave o fulcro de incitamento à perseverança na vigilância, um exemplo indelével daquilo que não deve ser feito. Quanto maior a sombra em torno, mais valiosa a fonte de luz. Aqui inicia-se então, este é um trecho que está mais à frente nesse capítulo 28, aqui inicia-se então a principal, vamos dizer assim, ferramenta que nós temos neste momento, em que nós queremos deixar de sofrer, queremos nos libertar desses grilhões de sofrimento e enveredarmos de vez por caminhos mais tranquilos, mais pacíficos. É a observância. Se nós observarmos muitas vezes aquilo que outros já vêm fazendo e aquilo que vem se transformando em erros cometidos pelos outros, nós temos toda a oportunidade de não cometermos os mesmos erros, de nos desviarmos, de nos distanciarmos de tais práticas que nos levariam a um consequente sofrimento. Essa já é mais uma das ferramentas que nos são predispostas pela espiritualidade e que são, no decorrer de todo dia, sinais, desde que nós estejamos observando, estejamos em vigilância permanente para que nós possamos nos desviar, sim, dessas dificuldades. O irmão continua um pouco ainda mais à frente. Desse modo, a alegria pura viceja entre a dor e o obstáculo. A resignação santificante nasce sempre em meio às provas difíceis. A renúncia intrépida irrompe no seio da injustiça, das emulações acirradas. E a pureza contínua surge, não raro, em ambiente de viciação mais ampla. Ou seja, o que nos fica de aprendizado neste pequeno trecho? Que nós vamos ter, em meio às dificuldades, as maiores oportunidades de alicerçarmos o nosso progresso, de reforçarmos a nossa fé, de nos mantermos vigilantes e de forma consequente, atinados sempre a um caminho melhor, ou buscando sempre por este caminho melhor. Uma mostra que Deus não nos cansa de dar essas oportunidades, ou algumas 24 horas por dia, se nós observarmos, nós estamos tendo contato com essas oportunidades de trabalho e de exercício que nos fortalecerão a evolução e a fé, são, por exemplo, o convívio com os próprios companheiros de jornada, né, com as dificuldades econômicas, com as enfermidades e com toda uma sorte de, muitas vezes, problemas, obstáculos, dificuldades que se apresentam para cada um de nós, e de acordo, né, com o que cada um consegue suportar sempre, porque o fardo, como sabemos, nunca é mais pesado para um ou para outro, a não ser dentro daquilo que o próprio ser consegue carregar. Então são essas dificuldades, são esses obstáculos que são nossa grande chance de experimentação, e que nós muitas vezes não identificamos. Nós muitas vezes passamos por um dia inteiro de forma parece autômata, que não entendemos os recados, digamos assim, que a espiritualidade benfeitora nos traz em frente aos nossos olhos. Então, muitas vezes, quando os obstáculos, as dificuldades aparecem, o que eu faço? Eu reclamo, eu desdenho da providência divina, eu entro em desequilíbrio muitas vezes, desequilíbrio em diversos níveis, e que vão dos níveis mais sutis aos níveis mais grotescos, aqueles que com certeza me afastam ainda mais desse amor que lá no início foi citado como algo que nunca deixa de chegar a cada um de nós e que nos abastece para enfrentar. E é ao maldizer Deus que eu posso notar o estado de desequilíbrio em que eu estou nesse momento. Mas é o que acontece. Muitas vezes nossa paciência ela não anda muito tempo com a gente, né? E ao nos libertarmos dela, nós nos agregamos ao caminho mais difícil de ser trilhado. E não é isso que nós queremos, não foi para isso que nós somos criados. E nós entendemos e sabemos, à medida que a doutrina espírita se descortina em frente aos nossos olhos, que teoria também não é nada sem prática. Mas como praticar? Com quem? Onde praticar? Em primeiro lugar, comigo. Em primeiro lugar, sou eu aquele que deve se respeitar. Eu devo manter de paciência com minhas mazelas,
com minhas atitudes que ainda possam não ser assim tão nobres, e desta forma buscar, nesta resignação, nesta paciência, a força devida para assim dissipar essas mazelas, esses maus passos que muitas vezes dou, e construir algo benéfico em cima disso tudo. E com isso tudo me servindo de exemplo. Outro lugar, a oficina de trabalho, né, onde muitas vezes alguém busca a gentileza, o amparo, que eu sim posso dar a essas pessoas, mas que eu me privo por pensar, por desconhecer que possa ter habilidades para isso, de confortar um irmão meu através do ombro amigo, através do simples gesto de escutar, e se tiver condições de falar alguma palavra que venha fazer com que essa pessoa retome um caminho mais tranquilo, um momento mais pacífico em seu dia, eu tenho oportunidade de fazer isso. Isso no meu próprio lar, com as pessoas que eu convivo, com o mundo que está ao meu redor. Na via pública, é outro exemplo que os irmãos citam nesse capítulo maravilhoso desta obra. Quantas pessoas passam por mim, vão e vêm, na esperança de um sorriso, de um mero sorriso, de um mero ato de consentimento de alma para alma. Sim, meu irmão, estou aqui, se precisar de mim. E eu perco essa oportunidade. Eu, muitas vezes, devo transitar de um lado para o outro na via pública precisando disso. Então eu consigo ficar naqueles que precisam. E muitas vezes eu me eximo da oportunidade de praticar esse ato, de confortar, de consolar. Deixando de entender que isto geraria consequência maravilhosa para o meu próprio dia, para a minha própria caminhada. E os irmãos seguem nos dando essas dicas, dizendo que também na conversação comum, em requisições ostensivas, quantas vezes nos auscultam a disposição de estar e estender o conhecimento e a virtude, na enfermar as chagas morais do meu próximo e nas minhas mesmas, entrevistas de modulação das vozes e nos traços dos semblantes, afarem a eficiência e a vigilância, tais como a necessidade interior estampada no silêncio do visitante, o azedume do colega menos feliz, o doente a nos buscar o prestimoso e acalentador sorriso e abraço e reconforto. Enfim, tantas e tantas situações que nos parecem muitas vezes como surpresa do próximo para conosco, mas que são mais um pedido de socorro. E que são para ele um pedido de socorro, mas onde o verdadeiro socorro chega a mim, ao intentar fazer diferente com aquela criatura que está na frente. E desta forma, trazer para mim as benesses de ter servido, de ter sido melhor. São as lições do momento que muitas vezes chegam a nós e que nós não conseguimos, de alguma forma, identificar. Na identificação dessas ferramentas que nos são concedidas durante todos os momentos da vida. De servir, de ser mais brando, de ser mais pacífico, de muitas vezes, por alguns instantes, tentar deixar de lado a aflição que a vida e que os dias atuais me impõem e me beneficiar dessas situações que me são trazidas como forma, muitas vezes, de trabalho, como muitas formas, muitas vezes, de dor, que vão exigir ainda mais resignação, ainda mais paciência, para que eu contenha minhas aflições, e me servir disso tudo para que eu possa, sim, alavancar o meu progresso. Esse progresso para o qual estou fadado desde que fui criado por Deus, simples e ignorante. E se nós olharmos, olha quanto caminho já ficou para trás. Eu passei por diversos reinos da natureza. Eu cheguei naquele reino onde estão os seres mais inteligentes da criação. E o que eu faço com essa inteligência? O que eu faço com essas ferramentas que levei tanto tempo para conquistar? E que me diferem de meus irmãos que estão alguns graus abaixo da cadeia evolutiva. O que eu faço com essas ferramentas? Principalmente nesses últimos tempos da humanidade. Como estou agindo em detrimento dessas ferramentas? O autor deste capítulo 28, o Espírito que delegou essas informações, que ficou responsável por delegá-las,
aos autores aqui na Terra, né, aos autores conjuntos, aqueles que psicografaram, Chico Xavier e o Valdo Vieira, foi nosso querido: pureza inoperante é utopia igual a qualquer outra. E, em razão disso, ignorar a poça infecta é manter-lhe a inconveniência. Assim é a nossa vida. Nós temos como realizar a asepsia de tudo, tornar o ambiente interno e externo mais aprazível, ou podemos ignorar toda a sujeira, toda a mácula e continuarmos mergulhados nelas mesmas. O que mais nós ganhamos em nos modificarmos e em tentarmos buscar nessas lições pequenas, de pequenos momentos para a nossa vida? Nós ganhamos a liberdade de ação no bem, a única liberdade a qual devemos buscar, que é consequentemente aquela que vai nos direcionar para a felicidade futura, que vai nos transformar em seres mais pacíficos, mais brandos, menos aflitos. E é nesses momentos, como os atuais da humanidade, que nós somos convidados a sermos beneficiados por essas lições de momento. Era o que nós tínhamos por este momento para refletirmos, queridos irmãos. E desejamos que todos possamos refletir profundamente nessas lições que nos foram trazidas, para que nossos dias sejam mais leves, para que nossos dias sejam mais produtivos para nós e para o nosso próximo. Muito obrigado pela atenção de todos. Então, queridos irmãos, nós gostaríamos de agradecer pelo amparo da equipe espiritual que esteve aqui nesses momentos de trabalho. Que nós possamos dar o nosso melhor sempre, que esse estudo que nós acabamos de ter aqui fixe melhor os nossos alicerces, que nós possamos colocar esses ensinamentos em prática na nossa vida diariamente, que nós sejamos capazes de nos melhorar, que nós sejamos capazes de nos manter conectados com essa espiritualidade superior que nos rege e que tanto luta por nós. Que nesses momentos tão difíceis, nós não percamos a fé, que nós saibamos ser resilientes, que nós consigamos lutar pelo aquilo que podemos lutar, mas que nós saibamos ser humildes para reconhecer até onde vai a nossa capacidade. E que Deus nos dê muita sabedoria para que nós possamos atravessar por esses momentos da melhor forma possível, sempre seguindo os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Que assim seja.